oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um Cast Transformar! Que delícia estar aqui com vocês em mais um episódio. Estou super animada para o programa de hoje. E você, Li? Muito animada. Vamos trazer uma história, né, de uma jovem fascinante, com uma história inspiradora. Inclusive, eu acho que ela é a mais jovem que a gente já entrevistou. Sim. A mais jovem que a gente entrevistou, mais jovem do que a gente. Ai, meu Deus, amiga, detalhes. Não, mas só um pouquinho. Mas sabe o que mais impressiona? É a trajetória dessa menina, mulher, né? Com tão pouco anos, né? Com tão pouco idade, tanta bagagem, tantas experiências. Com certeza. E hoje, gente, preparem-se, porque teremos uma conversa rica em insights sobre empreendedorismo, construção de carreira e a importância. Ela vai falar sobre a importância de buscar e seguir sua própria essência. Então, Lindo. Temos a honra e o prazer de chamar Marcela Mais! Uhul! Bem-vinda! Muito obrigada, meninas. Eu agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui. Tô bem ansiosa, tô bem empolgada em contar um pouco minha história pra vocês. Seja bem-vinda. E Má, posso chamar assim? Claro, fica à vontade. Então, conta um pouquinho pra gente. Quem é a Marcela a Mais? A Marcela é uma jovem empreendedora, comunicadora, como a Ali disse, uma jovem pequena mulher e que sonha muito alto e principalmente no momento sonha em mover multidões. Ai, que lindo! Eu vi no textinho básico, né, que você mandou, o breve, desculpa a palavra, que você já fez tanta coisa, você passou por teatro, se formou em jornalismo, teve sua própria empresa de marketing e ainda escreveu um livro. Sim, exatamente. Sim, você deve ter 50 anos, engana a gente, não é possível. Tá enganando a gente. A idade é pouca, mas tem bastante história. Ai, que lindo! A gente Senta que lá vem tudo, história. É verdade. Sim. Então, começa contando como você começou a sua carreira. Eu sempre gostei muito da comunicação, desde que eu era criança. Amava a comunicação. Minha mãe conta, essa é uma história que minha mãe adora contar, que quando eu era criança eu sempre pedia um microfone de presente de aniversário. E aí eu fui crescendo, eu sempre fui muito na minha, muito introspectiva, mas quando eu subia no palco, todo mundo falava que a Marcela se transformava. E eu entrei no teatro e comecei a fazer teatro, nada profissional, sempre amador, mas participava de sarais culturais, eu gostava do me apresentar, eu gostava do falar, isso era o que fazia, sabe, o aquecer a sua alma era a comunicação pra mim. E eu pensava em fazer artes cênicas, só que era muito distante, porque eu teria que sair de Rio Preto, meus pais não gostavam muito da ideia. E aí eu fui pro jornalismo, porque eu falei, então eu vou trabalhar na TV, que é o mais próximo que eu tenho da comunicação. E aí eu entrei no jornalismo e fui me aventurando em várias coisas até que eu cheguei no marketing, que é o que eu trabalhei, montei agência e tô me aventurando até hoje. Sim. Sobre a sua agência, Marcela, você contou nos bastidores pra gente, você chegou até 40 funcionários, é isso? Clientes, desculpa. Eu fui uma agência de mais de 40 clientes ativos. Olha só. Isso em que ano? Isso foi em 2022. Em 2023, ano passado, eu decidi fazer essa transição de carreira e deixar isso de lado. A Marcela ali até brincou que ela deve ter 50 anos, mas ela tem apenas 24 aninhos. E olha só, já tem tanta bagagem. Sim. Como foi assim? Vou fazer transição de carreira, tão jovem. Eu comecei a estagiar com 19 anos numa agência de marketing. E eu nunca tinha conhecido o marketing tão de perto assim. E eu conheci o universo, eu gostei. Falei, olha, que possibilidade legal que eu tenho aqui. Era redatora na época, conheci uma outra jovem que trabalhava lá também. E a gente decidiu sair para montar a nossa própria agência. E eu gostava, no começo eu falo que a agência foi essencial na minha vida, e para eu estar aqui hoje eu precisei da agência, eu aprendi muito, só que a agência não era algo que eu fazia com alma, não era algo que eu fazia com gosto mesmo. E chegou um certo momento que aquilo começou a ficar insuportável para mim. Por mais que eu fosse uma agência de 40 clientes ativos, tinha um bom suporte financeiro da agência, tinha os meus funcionários, mas eu acordava todo dia não querendo acordar para fazer mais aquilo. E até que eu decidi, eu falei, não, agora eu vou voltar a ser a Marcela que eu era na época da faculdade, a Marcela comunicadora. Eu não quero mais ficar escondida atrás de post, eu não quero... Essa não sou eu quero voltar pra minha essência. E foi aí que eu decidi, acordei e falei, não, eu vou voltar
vou me reencontrar novamente e vou sair disso aqui. Aí foi um processo de fechar a agência, dispensar pessoal, fazer com que as pessoas entendessem o que eu ia trabalhar agora. As pessoas me chamando de doida, né? Claro, porque tinha a parte financeira que era estável, tinha a questão de construção de empresa. Quando as pessoas olham, e a gente vive num mundo que as pessoas buscam estabilidade, né? Ver você deixando algo que é tão sólido, todo mundo fala que você é doida. É porque busca estabilidade de bens, né? Exatamente. Porque você fez uma transição para buscar a sua estabilidade emocional. Exatamente. A sua realização, a sua felicidade, né? Exatamente. Então é porque as pessoas olham para bens, né? Quando vai falar de estabilidade. Exato. Ver os bens, ver o que você... Ver apenas o material. Sim. E eu cheguei bem perto de um burnout. Eu realmente não... a agência, eu não tinha mais pra onde ir, eu não aguentava. Se eu permanecesse com aquilo, eu diria que seria até um movimento quase que suicida, porque eu não suportava mais aquilo de ficar doente realmente, mentalmente. A gente costuma brincar que quando a gente faz o que a gente gosta, não é um trabalho, né? Exatamente. A gente fala sempre em vários episódios. E eu acho muito legal a sua presença aqui hoje para falar e levar mesmo essa mensagem pra mulherada, principalmente. A gente quer unir força. A gente puxa sardinha para as mulheres. Mas porque a gente tem muito medo, né? Principalmente pensando no financeiro. E aí, Marcela... eu te descobri, eu acho que ali também, por causa de um projeto muito lindo, que é seu, né? Você que idealizou, que chama O Despertar, é isso? Isso, exatamente. O Despertar, eu falo que ele é o meu projeto de vida. E eu comecei a sonhar em 2022. Quando você ainda estava com a agência? Quando eu ainda estava com a agência. Inicialmente, ele seria um evento online, um workshop para empreendedores que eu ia falar só do operacional. Ia ser só a Marcela ali, 3 dias, com o pessoal no online. E aí eu falo que eu vivi o meu despertar para fazer despertar. E aí eu entendi que o despertar não era só isso, que o despertar não era só sobre o operacional do empreendedorismo, que o despertar realmente era uma vivência, porque eu vivi o meu despertar do que eu queria fazer de verdade, do que eu queria fazer com alma. Em 2022 ele deu errado e parece que tudo colaborava para dar errado. Era o financeiro que não colaborava, pagamento que não caía, página que não ficava boa, colaborador que também não casava as ideias. Eu falei, não, eu vou adiar. E aí entrou no meu processo de transição realmente de falar, eu não quero mais agência, eu vou voltar para minha essência. E aí eu reestruturei o despertar e hoje ele é uma vivência, ele não é mais um workshop que seria inicialmente. E é um projeto que eu tenho muito carinho e tô muito satisfeita com o caminhar dele até então. Ele já teve uma edição. Ele já teve a primeira edição, 2023, ano passado. E agora a gente tá bem próximo da segunda edição, que vai ser no dia 24 de agosto. Olha que legal. E no Despertar, como ele é? Você fala, ele é uma vivência, ele é uma experiência, mas o que as pessoas podem esperar? Como foi a primeira edição? O Despertar, ele é uma vivência. Você vai lá pra aprender, só que você também não vai ficar lá só ouvindo palestrinha. Você vai sentir o despertar. Eu falo que a gente precisa viver o despertar. Então, eu levo profissionais do marketing, das vendas, da comunicação, da gestão, que é muito importante. Eu, como já fui empresária, sei que a gestão é muito importante. Mas também levo terapeutas e psicanalistas para fazer o despertar acontecer, que é a parte da reprogramação mental. A primeira edição aconteceu ano passado, foi bem pequena. Foi um aprendizado pra mim, não saiu como eu imaginava, mas eu falo que ele aconteceu exatamente como tinha que ser. E agora a segunda edição ela tá vindo muito maior, muito mais estruturada, com uma proporção muito maior de pessoas, de estrutura, de investimento. E eu tô muito empolgada pra ver as pessoas viverem o despertar. Temos um amigo em comum, nós três, o Ricardo. Sim, Ricardo Branco. Que você falou agora, por exemplo, 2023, não saiu como esperado. No podcast dele, ele fala que tudo vale a pena. Sim. Ele fez até uma comparação quando ele falou do nosso podcast, né? Ele falou assim, quando vocês pensaram em fazer tal, às vezes não vai sair exatamente e às vezes vai dar errado. Pode ser que dê tudo errado e pode ser que esse projeto um dia acabe, ou pode ser que ele seja o projeto da vida de vocês. Mas valeu a pena? Sim, claro que valeu, porque você reúne bagagem, né? Assim como você falou, da agência, ela foi uma escola para você chegar onde você tá hoje. Sim. Né? E assim, o que mais você faz? O despertar, o evento, uma vez no ano, aí o que mais? Você hoje tá trabalhando com o quê?
É muito legal só contextualizando essa visão do Ricardo, porque é algo que eu falo sempre. Às vezes a gente sonha com um projeto, às vezes vai dar errado mesmo. Sim, e faz parte, vai da sua persistência de fazer de novo. O Despertar deu errado uma vez. E a gente tá indo pra terceira edição, pra segunda edição. Mas é o terceiro. Você poderia ter parado, já pensou? É a terceira vez que eu tô fazendo ele. É que a primeira deu errado, mas agora a gente tá indo pra segunda. E eu trabalho hoje com assessoria para empreendedores e como estrategista digital. Antes eu trabalhava como social media dentro da agência. Hoje eu faço a parte estratégica de projetos. Legal. Só pra eu adoro essa área, inclusive. Verdade. Eu também. Ela vem cá, meu Deus. Essa reprogramação da mente aí, meu Deus. Eu quero viver dentro desse evento. Mas a gente... concluindo, né, a respeito de dar errado, eu acho que também faz parte pro nosso fortalecimento e aprendizagem, porque quando não dá errado, não tem como a gente ter o termômetro, né? Sim. Se a gente tá indo no caminho certo, ou o que precisa ser melhorado. Tudo é aprendizado. Na primeira edição eu aprendi muito. Teve coisas que não deram certo ali no caminho. Teve partes que eu penei. Então, pro segundo eu já tava muito mais preparada pela primeira experiência. Pela primeira que deu errado. Pela segunda que aconteceu. Não como esperava, mas tudo é aprendizado e tudo vale a pena realmente. E, Marcela, por que você não desistiu? Porque muito acontece quando as coisas não dão certo, as pessoas desistem no meio do caminho. O que fez você não desistir quando deu errado lá em 2022, né? Propósito. O despertar é um grande propósito na minha vida e o mover multidões é um grande propósito na minha vida. Eu espero que... Eu falo que um dia muitas pessoas vão saber o que é o despertar e muitas pessoas vão conhecer o meu nome. Não no quesito de... mas no quesito de levar essa experiência para mais pessoas. E propósito, eu sempre tive o propósito muito firme naquilo que eu queria, deu errado uma vez, não vou desistir, vou fazer de novo. E isso é uma característica minha que as pessoas sempre falam, você é persistente. E eu sou persistente. Tem uma amiga minha que fala, na semana do primeiro despertar eu fiquei doida. Maluca, descabelando. E uma amiga minha brinca até hoje, fala, nossa, naquela semana, se fosse eu teria desistido. Mas eu olhava pra você, eu falava, rapaz, abaixei a porreta mesmo. Que eu falava, o despertar vai acontecer, o despertar vai acontecer, o despertar vai acontecer. E o despertar aconteceu. E vai acontecer de novo. Ai, que bom. Que legal. E o que você espera, assim, das pessoas que vão participar do evento? Você quer que as pessoas saiam de lá como? Eu quero que as pessoas saiam de lá transformadas e entendendo o que elas querem de verdade. Porque às vezes eu falo até pela agência, às vezes a gente tá num lugar, a gente tá fazendo algo que não é o que a gente quer fazer. A gente se obriga a fazer pelo dinheiro, a gente se obriga a fazer pela estabilidade, a gente se obriga a fazer porque quer provar algo pra alguém, muitas vezes até pros nossos familiares. E eu quero que as pessoas entendam o que elas querem. E é uma coisa que eu falo, o que a sua alma quer. O que é o que você tem gosto de fazer, o que você faz realmente com paixão. Então eu quero que as pessoas saiam de lá entendendo o que elas realmente querem fazer da vida delas, o que a alma dela quer e saiam transformadas com o impulso necessário, a mentalidade necessária e as ferramentas necessárias para fazer acontecer. Acho que é legal porque vem um contexto do que a gente estava falando no começo, né? Do que é a estabilidade, né? Você vai trazer, você pensa em trazer para as pessoas a inquietação para que elas cheguem realmente numa estabilidade emocional, de felicidade interna, de realização interna, e não de viver no efeito manada, né? De ficar fazendo repetições, porque eu preciso ter a casa, porque eu preciso ter o carro, porque eu preciso estar em alguns lugares, mas fazer por realização própria, né? E eu me peguei na época da agência. Eu tive uma experiência de quase morte aos 22 anos de idade. Então, eu sou nova, mas eu vivi bastante coisa. E quando eu me peguei nessa situação, eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tenho 22 anos, tá? Eu tô ganhando dinheiro, mas eu tô completamente infeliz. Eu tô praticamente me matando por um negócio que eu nem quero fazer de verdade. Então, as pessoas têm uma visão muito deturpada da estabilidade. Mas o que adianta você? Eu tenho dinheiro. Mas e aí eu acordo todos os dias infeliz, eu não faço nada que eu gosto, eu não saio com quem eu gosto, eu quase não vejo minha família. Que tipo de estabilidade é essa? Sim. E quando a gente fala também do dinheiro em si, a gente esquece que, na verdade, quando a gente fala das riquezas, né, das 7 leis da riqueza, o dinheiro é a última.
E Exatamente. a gente sempre coloca em primeiro lugar. Mas não adianta, porque não vai te trazer satisfação pessoal, emocional principalmente. Sim. Então, eu acho que a gente descobrir qual é a nossa essência tá em primeiro lugar, assim. Sim. É um projeto muito lindo, tô ansiosa para acontecer. E todo mundo pode participar, homens, mulheres, qual é a idade? Todo mundo pode participar. Todo mundo que quer se expandir no mercado de trabalho, todo mundo que se sente perdido de alguma forma, homens, mulheres. No início, o Despertar ele seria um evento só para mulheres empreendedoras. E aí eu fui entendendo que o propósito dele era muito maior do que isso. Então hoje ele é aberto. Eu sou profissional autônomo, eu sou empreendedor, eu sou profissional liberal, eu sou CLT, você pode participar. Desde que você queira realmente ter esse impulso, ter uma mudança na sua vida. Então todo profissional que quer mudar, que quer ter um incentivo, que quer entender o que a alma dele quer de verdade, pode participar. Legal. Eu acho que é um movimento que não é um movimento único, né? Não é uma coisa que está acontecendo a partir de você. Aqui em São José do Rio Preto, ele é uma coisa mundial, né, esse movimento, porque o mundo ele estava precisando de trazer filosofias práticas, fora livros e o que a gente aprende na faculdade. Por isso que tem essa onda, né, de coach, pessoas que trazem esse movimento do emocional, por conta da filosofia prática e inteligível, né, que a gente fala. Sim. Então, eu acho que esse movimento que está acontecendo aqui em São José do Rio Preto, eu achei bem interessante, passei para algumas amigas, porque ele tá uma experiência acessível, que nem a Daia já vivenciou algumas experiências nesse sentido. Fora, você tem que acabar indo para a capital. Não acontece muita coisa aqui em São José do Rio Preto no interior. Eu até tinha notado, você sempre foi daqui? Teatro, jornalismo, tudo aqui em São José do Rio Preto? Tudo aqui em São José do Rio Preto, sempre fui daqui. E olha que legal, trazer esse movimento e ter essa ideia e nem pensar fora, né? Pensou que na sua cidade, no interior, a gente já viu o valor, é um valor super acessível, que eu também achei extraordinário. Porque quando a gente vê também esses eventos, além de ser longe ou ser aqui, é muito caro. Exato. E às vezes você acaba não pegando pessoas que têm o interesse, mas precisa estar acessível para ela. Porque às vezes o despertar dela não vai acontecer porque ela não tem oportunidade. Exatamente. E desde quando eu comecei com a agência, um dos meus valores era ajudar os pequenos empreendedores. E os pequenos empreendedores, às vezes, não conseguem pagar R$500 em uma vivência. E não adianta a gente querer fazer um movimento desse e limitar a participação. Então, eu sempre quis que ele fosse acessível. Um dia quero fazer um movimento desse que seja 100% gratuito. Mas hoje o que eu consigo fazer é realmente deixar acessível, porque eu quero que as pessoas que precisam realmente consigam chegar até mim. Sim. Não adianta eu fazer algo muito caro, não adianta eu subir muito o passe, não adianta eu limitar. Eu quero transformar. E para eu transformar, precisa ser acessível. Sim, elas precisam conseguir chegar até mim. Uhum. Sim, que legal, muito boa a ideia, muito bom o insight, assim, para você ter essa iniciativa e começar. E sabe que o projeto do Cast Transformar, ele também surgiu com esse intuito, né, amiga? Sim. Porque a gente queria fazer com que, de alguma forma, em cada episódio, quem estiver assistindo saiam, né, do episódio, assim, transformados de alguma forma. Sim. Porque é difícil a pessoa ter essa consciência de que, a gente fala tanto de gestão de empresa, mas a gestão de pessoas hoje é mais difícil e é a mais necessária, né? Exatamente. E eu gosto muito do projeto porque algo que eu sempre falo no marketing é: pessoas se conectam com pessoas e histórias conectam. Quando vocês trazem histórias de outras pessoas aqui, tem alguém em casa que tá vivendo algo parecido. Sim. E quando ela vê uma história, ela se sente motivada, inspirada e, principalmente, eu também posso. Exatamente. Eu também consigo. Então, contar história é muito valioso. Eu sempre falo, contem suas histórias. Porque a história não só vai te ajudar a crescer no mercado, mas como vai incentivar e inspirar outras pessoas. Isso é muito valioso. Sim. A gente Não, eu voltei na idade, porque assim, você é muito jovem e às vezes podem ter mulheres mais velhas que estão assistindo e falar, mas ela tá começando a vida agora. Mas uma experiência minha, não sei se você foi assim, Li, eu com 20 anos de idade, eu já me achava velha para muitas coisas. E eu tinha uma ânsia, assim, de viver, não só no profissional, mas até pessoalmente, passear isso e aquilo, porque eu pensava, eu não vou conseguir viver isso com 30 anos, então eu preciso viver com 20. E
aí a gente fez um episódio com a Águida, que ela fala assim, o tempo vai passar de qualquer jeito. Sim. Então, vamos fazer hoje, porque é melhor você começar agora, para quando chegar 10 anos depois, você não se arrepender de não ter começado lá atrás. Então, sempre é tempo. Não é porque a Marcela é mais jovem que ela tem a vida inteira pela frente. Não, enquanto tiver o fôlego da vida, ainda há tempo. Eu penso dessa maneira e adorei, assim, você ter começado com tanta garra e falando de transição de carreira, né? Na verdade, assim, a maturidade realmente vem a partir de todas essas experiências, né, que você conseguiu viver. Então, assim, falar de 24 anos, eu tenho certeza que às vezes, em alguns lugares, pessoas, né, franzem a testa para você no 24 anos e às vezes nem colocam credibilidade no seu trabalho, porque ficam presas, né, ao fator idade e o que ela já viveu. Mas exatamente isso, uma pessoa às vezes com 50 que não se propôs, não se aventurou, não se permitiu errar, cair, levantar, viver, passar, ela não vai ter a maturidade que você, em tão pouco anos, né, teve. Então, tá mais ligado a todas as experiências do que a idade. Sim. E eu vou falar que o que me motivou é eu não ter medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ir, eu não tenho medo de dar errado. Que você é? Eu tô me identificando tanto. Eu sou a Ares. Nossa, meu Deus, Ares é difícil. Eu não tenho medo. Eu vou lá e faço. E se deu errado, paciência. E quando eu comecei com 19 anos. E eu comecei muito cedo tudo. Eu comecei cedo a sair da casa dos meus pais. E quando eu comecei, as pessoas achavam, é filhinha de papai, então é tudo muito fácil. Mas isso é um mito. Que eu saí realmente ralando e ganhando muito pouco e fazendo milagre com um pouquinho que eu ganhava. Então eu sempre me virei. E se eu sou quem eu sou hoje é porque realmente eu tive coragem de fazer as coisas acontecerem. E as pessoas tinham esse receio da idade, porque não entendiam muito bem quem era a Marcela. Achavam de início, a Marcela é filha de pai e mãe rico, então é fácil. E foi aí que eu comecei a contar minha história para as pessoas entenderem o quanto ela valia e que isso era um mito, isso não era verdade. Se eu estava ali era porque realmente eu busquei e eu não tive medo de cair, de levantar, de errar, de começar. E o medo eu nunca tive medo de errar. Eu sempre entendi, eu vou errar e tá tudo certo e eu vou aprender com isso, paciência. E acredito que isso foi algo que me ajudou muito. Que legal. E um conselho que você possa dar para alguém que tá pensando ou tá num processo de transição de carreira? Gente, não tenham medo. Não tenham medo. Às vezes parece assustador. E se eu tentar e der errado? E se der errado, paciência, tenta de novo, mas não desista. Porque às vezes a gente desiste e tem algo tão valioso, tão grande que a gente pode viver. Hoje eu tô vivendo um momento excelente da minha vida profissional, graças ao despertar. Já pensou se eu tivesse desistido lá no primeiro, igual você falou? Eu não estaria aqui. Então, meu principal conselho é persista, não desista e não tenha medo. Vai, errou? Aprendeu. Conserta. Deu errado? Faz de novo. Não desiste. Sim. Ajusta. Tem coisas que são ajustáveis e são detalhes e faz parte. Mas persista, não tenha medo e insista. Deu errado? Legal. Faça de novo. E como foi o seu processo? Você, não quero mais, então a partir de amanhã começo algo novo do zero, ou foi aos poucos? Você foi conciliando a agência com essa nova carreira? Como foi o processo? Foi aos poucos, até porque tinha a parte financeira. Não dava pra simplesmente acordar num dia e falar, eu não quero mais. A gente Uma coisa é não ficar pegada à riqueza, outra coisa é não pagar o SEMAI e a CPFL. Nossa, olha! Esses dois serão pagar, menina. Nossa, como eles gostam da gente. Gostam. E eles não têm paciência, não. Tem, ô pessoal sem paciência. A gente tem que ter paciência com eles, mas eles com a gente não tem, não. As contas precisavam ser pagas, não tem jeito. A gente precisa comer, a gente precisa pagar contas, a gente precisa se locomover. Então não dava pra simplesmente acordar e falar, não quero mais isso aqui. Então eu tinha que manter o financeiro. Eu fui aos poucos dispensando as pessoas que trabalhavam comigo e dispensando alguns clientes, porque tinham clientes que não dava. Se eu permanecesse com eles, eu não conseguiria olhar para essa nova profissão. Então eu fui deixando os que me davam menos trabalho para manter ali o meu financeiro e fui fazendo essa transição. Só que foi vamos colocar aí que eu levei 1 ano para as pessoas entenderem o que eu faço agora. Antes eu trabalhava como uma social media. Existe o empresário, o social media, que é o operacional, e a cabeça, que é o estrategista. Hoje eu sou a cabeça, eu sou a estrategista. Então eu não fico no operacional fazendo postzinho de rede social mais.
E demorou para as pessoas entenderem, porque durante um bom tempo elas ainda me procuravam para fazer o post. a panfletagem digital. Eu chamo de panfletagem. Que você entra no Instagram da pessoa e só tem panfleto. Foi um processo até as pessoas entenderem que eu não era mais uma agência, entender que eu era uma assessora, entender que eu era uma estrategista. Então, levou um tempo e foi muito gradual. Hoje, eu fiz a transição 100%, mas levou aí um período de pelo menos 1 ano. E você palestra também. Você é uma das palestrantes, inclusive, do Despertar, né? Sim. Na minha transição de carreira, é estrategista e comunicadora. Porque a gente pode levar o marketing além da agência. A gente pode levar o marketing ensinando. E eu acredito muito que cada profissional tem que entender sobre o projeto dele. Tem que entender sobre marketing. Tem que saber fazer. A gente não pode ficar dependente. Claro que é uma otimização de tempo. Quando eu tenho uma agência, quando eu tenho um social media, eu não vou ficar perdendo tempo fazendo algumas coisas. Mas eu tenho que saber. Mas eu tenho que saber, porque a minha cabeça... Aquele ditado, né? Os olhos do dono que engorda o gado. Eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso saber executar. Eu preciso entender. Até pra não ser enganado. Sim. Eu contratei alguém, vamos supor, pra fazer um tráfego pago. Eu não sei nem como que isso funciona. Às vezes a pessoa não tá nem fazendo e ela tá achando que tá fazendo. Então, eu acredito muito que a gente pode levar o marketing ensinando, levando conhecimento. Então, eu atuo também como palestrante, sou uma das palestrantes do Despertar e palestro sempre que surge a oportunidade sobre marketing em casos específicos. Qual vai ser o tema da sua palestra no evento? O meu slogan do evento é: quem não tem mecanismo único ficará obsoleto. Então, eu vou falar sobre mecanismo único. O que é esse tal de mecanismo único? O que a gente quer dizer quando fala sobre isso? Eu acredito que cada pessoa tem algo que é muito característico dela, que é só algo que ela faz e que só ela faz daquele jeito, que é uma característica única, que é um mecanismo único. Quando eu falo de viver o meu despertar, eu entendi que o meu mecanismo único era a minha comunicação, que é o que me diferencia e o que me diferenciava desde que eu era criança. Então, hoje eu uso da minha comunicação para me destacar, para trabalhar. É o meu grande diferencial. Então, eu quero que as pessoas entendam no despertar qual é o mecanismo único dela, o que ela faz que ninguém mais faz igual. E durante o evento, ela vai conseguir descobrir isso. Sim, espero que sim, é o meu propósito, que as pessoas descubram qual é o mecanismo único dela. Esse evento, ele é uma imersão de um final de semana, um dia? É de um dia inteiro, começa de manhã e termina no início da noite. Como que você chegou nesse formato, Marcela, de ser um dia inteiro? Eu fui estruturando ele. Ele era no início, quando ele deu errado em 2022, um projeto muito cru. Então, eu fui estruturando ele de como eu vou fazer. E aí, eu comecei a chamar... Antes ia ser só eu falando sobre empreendedorismo. Comecei a chamar mais uma pessoa, mais outra, mais um. Eu falei, tá, o Despertar pode ser uma imersão. Então, vamos fazer um dia inteiro. Vamos trazer mais pessoas. E aí, eu entendi no meio desse processo que também não adiantava eu trazer só o operacional do marketing, das vendas, da comunicação. Eu precisava trazer o sensorial, que é o sentir. Foi aí que eu uni os terapeutas nessa vivência. Mas foi estudo, intuição. Eu sempre falo isso. As pessoas falam, eu sou a doida mística, intuitiva. Então... E tá certo, você faz parte da sua linha de raciocínio. Você acabou de falar que cada pessoa tem único. O seu único. Tem algo que ela faz melhor do que ninguém. Que só ela faz. Então, o que você faz é a sua intuição. Você usa ela a seu favor. Exatamente. E aí, eu fui unindo tudo, estudo, intuição, até que eu cheguei no formato que ele é hoje. E tem uma quantidade de palestrantes do ano passado, é a mesma desse ano? É a mesma quantidade de palestrantes. Ano passado foram 6, esse ano são 6 também. Legal. Marcela, e agora sim, quais são os próximos passos para essa jovem empreendedora, comunicadora? Depois do Despertar, eu quero realmente... Agora eu consegui fazer a minha transição 100%. Depois do Despertar, eu quero focar na minha carreira como palestrante, comunicadora e assessora. Tô passando ainda por um processo de deixar os clientes da agência, porque sempre fica um ou outro. Sim. Então, você tem que fazer cuidadosamente, até porque envolve contrato. O desvincular dessas pessoas, e eu quero focar 100% na minha carreira como comunicadora e como assessora. Já tem bastante projeto em negociação, então eu vou focar principalmente na parte de comunicadora. Que legal. Vamos falar um pouquinho de vida pessoal? Ai, vamos. Conta pra gente o que você quer, qual é o seu sonho? Vida pessoal, eu falo que
você falou que eu sou muito jovem, né? Tem fases. Hoje o meu profissional é muito forte, é muito importante pra mim. Eu tô no momento de construir a minha carreira. Mas a minha próxima fase é a maternidade, que é algo que eu sonho muito. Você é casada? Não. Ainda não cheguei nessa parte, calma. É o Eu detalhe. perguntei do casamento, mas também a gente só precisa do sexo oposto, né? A gente nem precisa. Detalhe. Dá pra gente pensar depois do detalhe. E sem contar que não precisa nem da pessoa física mais, né? Hoje o mundo tá muito moderno. Mas algo moderno. que eu sonho muito pra mim, quando eu era criança, eu tava até brincando esses dias. Falei, ai, Marcela de 10 anos tá decepcionada. Porque quando eu era criança, eu achava que aos 25 anos eu ia estar casada, com filho. Ai, eu também. Bem sucedida. Tô com 24 anos, não tenho nem perspectiva dele. Mas eu gostaria muito, que é um sonho, eu tenho realmente muito desejo de ser mãe. E a minha vontade é de ser mãe antes dos 30. Então, agora eu tô consolidando minha carreira, tô nova, tô com 24 anos ainda. Mas o próximo passo da minha vida pessoal seria realmente a constituição de família, a maternidade, que é algo que eu tenho, além da minha carreira profissional, é algo que eu tenho muito desejo. Você falou sobre a maternidade. Você quer um de cada vez? Sonha em ter gêmeos, por exemplo? Porque a gente tem uma amiga, lembra, a Lu? Ela queria muito gêmeos. E assim, ela fez de tudo. Até ajuda assim, com remédio e tal, pra tá Tentar uma gravidez gemelar, enfim. Olha, Marcela, eu queria um só. Eu penso que é mais fácil eu dar tudo para um filho só do que para mais. Só que a minha família tem uma tendência forte de gêmeos. E aí, no fim das contas, eu tenho medo desses gêmeos cair no meu colo. Às vezes a gente até brinca. Eu falo, ai, quer ver que vai cair no meu colo? Tem aquela teoria da geração sim, geração não. Você já fez? Não. Que é se os seus pais são gêmeos? Não, minha mãe... Eu era gêmea. Minha mãe perdeu na gestação, então tá mais pro meu lado. Mas... Então, pela teoria, não. Pela teoria, você não vai ter gêmeos. Os seus filhos têm a tendência a ter. Ai, menos uma geração mal. sim, outra não. Mas a gente não sabe, né? Eu nunca imaginei na vida ter teoria, né? Falei várias vezes, teoria. E a Marcela gosta de viajar? O que a Marcela gosta de fazer nas horas vagas? Eu gosto muito de escrever, tanto que eu tenho um livro publicado. Conta pra gente sobre o livro. Então, algo que tem mais a ver com a Marcela pessoal do que a Marcela profissional é o meu lado escritora. Porque eu gosto de escrever poesias e textos mais filosóficos. Eu sou muito bronca no meu dia a dia. Eu tenho uma fala muito mais incisiva. Eu não sou a pessoa que é cheia de cuidados e fala muito mansa. Então, esse lado, Marcela, escritora de coisas mais bonitas e filosóficas, é algo que é mais escondido. Então, a Marcela... Fica só nos livros. Fica só nos livros. Então, a Marcela, na vida pessoal, gosta muito de escrever nas horas vagas, sempre que eu posso, que eu tô inspirada. Amo viajar. Já tive algumas experiências. Um sonho que eu tinha é ir pra Gramado. Eu realizei ano passado e quero ir de novo. Amei. E, inclusive, tô planejando um sonho que eu tenho é viajar sozinha pra algum lugar. Olha. Eu amo lugares frios. Sul, adoro. Então esse é um sonho que eu quero realizar ainda esse ano, que é viajar pra algum lugar sozinha. Mas gosto muito de viajar, gosto muito de escrever. Eu não sou a pessoa que vai ficar embalada, não gosto muito de tumulto, não gosto muito de bebida. Eu sou uma pessoa mais Você vai ser aquele meme que tá procurando namorado, mas fica dentro de casa, quer viajar sozinha, vai ficar mais longe a maternidade. Olha, mas eu gosto Deixa eu te dar um conselho. Mas eu gosto muito de ficar sozinha. Mas também não vai pra balada procurar não, porque não vai rolar. Mas eu gosto muito de ficar sozinha. Eu saí cedo da casa dos meus pais porque o meu tempo sozinha, assim, é inegociável. Tanto que eu não... Quando a gente fala de relacionamento, esse é um problema que eu tenho, que eu não consigo ficar com uma pessoa no meu cangote o tempo inteiro. Eu gosto do meu espaço, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto do meu silêncio. Parece que eu conheço uma pessoa assim. Eu acho que ela era gêmea. Ela era gêmea, viu? Olha, eu gosto da minha paz. Pessoa que fica o tempo inteiro. E tem até uma amiga minha, a Mari, que é minha vizinha, amiga desde que eu era um bebê, ela fala, se a pessoa começa a apurrinhar muito meu juízo em WhatsApp, já me torra a paciência. Sim. Eu tenho que ter o meu espaço no digital, eu tô trabalhando, não fica me chamando, eu tenho que ter o meu espaço dentro de casa, o meu silêncio, não gosto de muvuca. Gosto muito de ficar me identifico muito. Você sabe que eu sou um pouquinho o contrário disso? E quando a gente iniciou, eu falei assim, meu Deus, como vai ser isso? Porque a gente sempre teve uma amizade muito forte, mas cada uma no seu canto. Eu morava longe, né, Li? E depois a gente ia ter que se encontrar com frequência. Quando ia vir, já dava trabalho. Porque, você falava não pra ela.
Então, aí eu falei, gente, como vai ser isso? Mas eu acho que a gente meio que se encaixou agora, né? Cada um entendeu. E também com a loucura, essa correria do dia a dia, nem dá tempo. Tem que ser naquele momento e ser produtivo naquele dia, porque senão depois já não tem tempo mais. Meus amigos já até sabem. Eles vão pra uma balada? Não me chama, que eu não vou. Mas se você for pra um barzinho, comer, às vezes tomar alguma coisa... Eu vou pensar, vou ver se vai dar. Eu não falo nem que eu vou pensar, eu já falo, não me chama. Não me chama que eu não vou, não gosto. Então eles já aprenderam. Eles vão, nem sequer me mandam uma mensagem, porque não adianta, não vou, não gosto. Agora eu gosto de coisas mais tranquilas. A gente vai sentar no barzinho pra conversar? Adoro conversar. Então vamos conversar. Sim. Mas, nossa, muvuca, dança, música vai ser muito amiga, alta. Viu? Deixa eu te falar. A gente vai ser... Mas ela na casa dela, você é a sua. Exato. Às vezes, conversar assim, às vezes. Eu sou aquele tipo... Sabe aquela amizade que aí na balada, você pode ficar meses sem conversar. Quando você aparecer, nada muda. Eu falo que é amizade de baixa manutenção. Exatamente. Eu sou muito baixa manutenção. Você não precisa ficar perguntando como eu tô, se tô bem, se não sei o que, se eu tomei banho, se eu tô com febre, se eu tô com dor de cabeça. Exatamente. Não. Pode aparecer pra quando você precisar que tá tudo bem, que eu tô Exatamente. aqui. Precisou, me chama, me manda mensagem. Mas não precisa ficar, não tem necessidade. Mas aí quando a gente se encontra, já aconteceu uma novela. Eu falo, meu Deus, quantos capítulos não dá eu perdi? tempo. Aí quando encontra... É muita coisa que acontece também. Tem que colocar em dia a novela. Meus amigos até falam que a minha vida é uma novela mexicana, que a gente fica sem se ver. Aí quando vê também é uma contação de história sem fim. Nossa, olha, a Marcela na vida pessoal é atrapalhada. História amorosa, se vocês quiserem, um dia, história amorosa boa, vocês me chamam. Quando eu encontro meus amigos, eu já falo, meu Deus, começa a novela mexicana, porque fica muito tempo sem se falar, na hora que chega... Não pode deitar no mesmo rolê, no mesmo espetinho da tarde, então não vai dar pras duas contar a história. Tem que separar. Que em 2 dias. Um dia você, outro dia eu. Ô Marcela, deixa eu te perguntar sobre o evento ainda, voltando um pouquinho. Os palestrantes, eles são de Rio Preto? São profissionais daqui todos? Todos, menos a Natasha, que é psicanalista, que vai fazer também a aplicação de técnica pra viver o despertar. Ela é de outra cidade. Legal, porque fiquei bem pensando nesse sentido quando a gente falou, né? Quando eu trouxe para você a questão de você estar construindo a sua carreira aqui dentro da cidade, trazendo esse movimento para cá. Você falou também que a princípio era só para mulheres, mas que agora você abriu, né? E os palestrantes também, são homens e mulheres? Homens e mulheres. Eu fiz essa junção de trazer homens, porque é aquela coisa, pessoas conectam pessoas e às vezes homens se conectam com homens. Sim. Então a gente traz os homens, traz as mulheres e participante, homem e mulher que quiser participar. Entendi. Então aproveita, fala para quem estiver assistindo o que eles podem esperar desse evento, convida as pessoas. Se tiver ingresso ainda, né? Olha, os ingressos estão acabando, mas ainda dá tempo. O Despertar, ele vai ser uma vivência linda. E eu falo que esse segundo eu realmente fiz com alma. Se você quer aprender, se você tem o desejo de entender um pouco mais sobre vendas, comunicação, storytelling, marketing pessoal, porque o marketing digital e o marketing pessoal são coisas distintas, e principalmente viver essa experiência sensorial do Despertar, ele vai acontecer no dia 24 de agosto, aqui em São José do Rio Preto, no Dacia Select. A gente tem poucos ingressos disponíveis, então espero que quando sair ao ar o episódio ainda tenha alguns ingressos disponíveis. E se vocês quiserem saber, pode procurar pelo Instagram, @oeventodespertar, ou pelo nosso site, www.oeventodespertar.com.br. Ou pela minha rede social também, pode me chamar, que é @marcelamais. É a mais, super mais. O nome é comum, mas é diferente, fica essa dúvida. O nome dela, A Mais, gente. Eu brinquei que era a nota que eu gostava de tirar na escola. Ela já faz o marketing dela bem. Mamãe e papai já... começou aí. Sim. E era o nome da minha agência, A Mais Comunicação e Marketing. Que legal. E quando eu comecei em sociedade, quando eu separei, eu fiquei quebrando a cabeça. Eu falei, que nome eu vou colocar? Que nome? Aí uma amiga minha fez uma brincadeirinha comigo. A e o maisinho. Falei, gente, genial, é isso. E foi. A Mais. Que legal, parabéns. Parabéns. Muito obrigada, Marcela, por estar aqui, pelo seu tempo. Foi uma honra, um prazer e uma delícia conversar com você. Eu que agradeço, amei conhecer vocês, que a gente possa levar adiante esse contato. Sei que você ia falar à distância.
Não, a gente pode manter o contato. Daquele jeito que ela já explicou. Daquele jeito, né? Não muito próximo, mas o podcast é só hoje, viu, Daiane? Os áudios um pouquinho mais curtos pra ela. É verdade. Mais ou menos por aí. Mas que a gente mantenha um contato. Amei conhecer vocês e amei a oportunidade de vir aqui contar um pouquinho mais da minha história. Obrigada a você também, Marcela. E principalmente que Deus continue te abençoando para você continuar essa jornada do seu despertar e te continuar moldando, inspirando pessoas, mulheres, homens, empreendedores. Que Deus abençoe você na sua trajetória. Que assim seja. E é isso, gente. A Marcela veio para falar sobre transformação, sobre mudança. E eu gosto sempre de lembrar que a mudança é evolução. E que bom que a gente pode mudar de roupa, de opinião e de amigos também, de ambiente, de trabalho, de profissão. Fica essa mensagem para vocês. Tudo podemos. Tudo podemos. Beijo, tchau.